paz. Hoje é 30 de janeiro de 2022 e o Senhor nos interrompeu. O Espírito Santo, domingo passado, eu estava lendo o culto e ele falou fortemente ao meu coração ali no momento do louvor, e isso ficou até a hora de eu ir dormir. Eu até fiz um réus urgente ali, sobre Tarsis, Tarsis exige seus mortos. O tema de hoje, como nós anunciamos um pouco antes, é polêmico, é tenso, é confrontador, é um tema especial. Mas o que é Tarsis? Tarsis é aquela velha cidade de onde Jonas achou que era uma ótima ideia e ele pegou um navio para Tarsis quando Deus o dirigiu a Nínive. A resposta de Deus para Jonas naquele momento era uma ordem: Jonas, vá para Nínive, pregue aquele povo a fim de que haja arrependimento. E aí Jonas, muito esperto, o que ele fez? Ele caminhou diretamente para Tarsis, Ele caminhou na direção contrária, ele financiou uma passagem, comprou uma passagem para o navio diretamente para Tarsis. Mas isso nós vamos comentar durante a live. Eu sei que talvez você, se acompanha no nosso canal, já ouviu algumas histórias de Jonas. Talvez você já percebeu também que a gente fala muito de Jonas, o Espírito nos leva, nos prende a Jonas. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar um pouco de Jonas. Sim, mas eu tenho certeza que nós vamos falar de Jonas de uma forma que você nunca percebeu, que nós ainda não falamos, e que você vai pensar que Jonas não é alguém tão distante de mim e de você como parece. Eu te convido a não só participar, mandar aí perguntas, a interagir com a gente, a responder o nosso sal. Nós sempre deixamos um sal no final de nossa live ali no nosso canal do Instagram. Mas por que você faz isso? Porque eu digo que o momento da live você faz comigo, mas o sal você faz com o Espírito Santo. É o momento que você se fecha no quarto, você entra naquele sal, o sal tem a ver com a live, e aí eu tenho certeza que Deus fala poderosamente com você. Mas por que você exige tanto essa questão do sal? Porque há um anseio que o Espírito colocou em nosso coração, que é o seguinte: estude a palavra de Deus, vá mais fundo, rompa essa limitação com a palavra, cave bastante na palavra, Então, eu tenho que ser honesto com você. Eu digo que uma parte da live você pega aqui conosco, ou você pega no YouTube depois, ou lá no Instagram, que nós colocamos ali. Mas uma segunda parte da live é você e o Espírito Santo. Então, se você passa só esse tempo conosco, você perde algo. Poxa, mas você é chato, hein? Eu não sou chato, eu acredito em coisas profundas. Mandar um abraço para a Babi, que está aqui com a gente. Oi, Babi, fica à vontade para interagir aí. Você é um presente de Deus e eu acredito que Deus hoje vai falar muito com você, hein? Muito mesmo. Você já deve estar assim, pensando assim: poxa, como esse camarada fala de Jonas, Pois é, essa não estava na programação. Nós temos falado muito de emoção, mas o Senhor nos parou para falar dessa cidadezinha. Como a gente tem o hábito, eu te convido a fazermos junto uma oração. Eu te convido a pegar também aí, mandar um convite da nossa live para alguém, para algum jovem, sabe? Aquele jovem que você pensa assim: poxa, aquele jovem tem chamado, mas ele está empurrando com a barriga, ele acha que não tem problema algum. Olha que tem. Então manda um convite aí para ele, beleza? Enquanto a gente ora, quem sabe você age rápido aí, manda um convite aí, porque o Senhor vai falar muito hoje. Vamos lá para uma pequena oração? Espírito Santo de Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa tarde, obrigado por cada pessoa aqui na nossa live, ou aquelas pessoas que vão vir depois, um dia, meses, anos depois, tem problema. Eu acredito que esta obra não é nossa, mas esta obra é do Senhor. É o Senhor que dá o conteúdo, dá a perseverança, dá a alegria e dá a revelação. Nós nada poderíamos falar se não fosse revelação, se não fosse o Senhor. Então eu creio que o mesmo Deus que dá a revelação, que dá a capacitação, que dá o assunto, que dá o ambiente, dá esse escritório, é o mesmo Deus que traz as pessoas certas para ouvir e serem tocadas no profundo e saírem de situações que estão presas para situações onde vão exercer o chamado que o Senhor tem para elas. Então eu oro nesta hora, no nome de Jesus, e te convido, Espírito Santo, para vir falar
vir falar poderosamente, falar conosco, né? O primeiro que ouve a ministração sou eu, mas as pessoas que vão estar aqui comigo agora, ao vivo não, que elas possam ouvir também, serem tocadas por Ti. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, começar a nossa live. Engraçado que como o Espírito Santo fala com a gente, né? Fala com a gente online, né? Eu costumo dizer que a internet mais poderosa é a internet do céu. Porque é curioso. Estava orando aqui e o Espírito Santo falando ao meu coração que quantos jovens enterram o chamado? Quantos jovens enterram o talento? Quantos jovens simplesmente desistem ou resolvem viver abaixo do que podem? E engraçado, porque nós estamos entrando num tempo, e eu não sei se você já percebeu, as coisas mudaram. A pressão sobre o jovem cristão aumentou muito depois dessa época do Covid, né? Hoje, o cristão, o jovem, será muito mais exigido em suas opiniões, em sua vida de oração, em sua fé. Precisa de muita fé, né? Nós já estamos indo aí para a terceira vacinação e ninguém ainda tem certeza de muita coisa. Imagina o jovem que ele acostumou a relacionamentos, o jovem que acostumou a estar junto da galera. Imagina o jovem que ainda tem grandes projetos, uma vida por viver, faculdades. E esse jovem, muitas vezes, a única resposta que ele escuta das autoridades é que talvez a vacina dê certo, talvez a vacina resolva, talvez a vida volte ao normal. Mas eu te pergunto, jovem, e se aquele nível que nós vivíamos não for bastante para esse novo tempo que nós entramos? Engraçado que eu compartilho com vocês algo muito diferente lá da casa dos meus 18 aos 25 anos. Nós falávamos muito de arrebatamento, nós gostávamos de escatologia, mas os tempos eram bem mais leves do que os tempos que você, jovem, está vivendo hoje. Na minha época se falava que a tal da marca da besta poderia ser na mão, na testa, mas não tinha tecnologia para isso. Hoje já tem. Curioso, né? Na minha época se falava muito que o anticristo iria controlar o mundo e ninguém conseguiria fugir dos seus olhos, mas aquilo era um pouco fábula na minha época, né? Como alguém conseguiria monitorar os outros tão fácil? Hoje já tem essa tecnologia, é assustador, né? A tecnologia 5G que está chegando aí, ela é uma internet das coisas, você será monitorado facilmente, seja por câmeras de alta resolução e velocidade da internet, seja pelos seus smartphones. Nós somos rastreados. Eu acho que você já teve a impressão de quando viaja, isso já aconteceu comigo, eu tomei cada susto. Eu viajo e aí é simples, mas é assustador. Você viaja, vai para a praia, ou você viaja a negócios, vai para outro país, quando você chega lá, o Google te cumprimenta. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. E eu fico assim, poxa, quem é esse camarada aqui? Ele me rastreou até aqui. Sim, você está sendo rastreado todo o tempo. Só para você perceber que os tempos são outros. O Covid determinou um novo tempo escatológico, um novo tempo profético. Jovem, você está sendo exigido a níveis de fé, de profundidade, de compreensão da palavra, de postura dentro da sociedade. Um nível muito mais intenso que a minha época. E eu tenho que ser honesto, sabe? Eu posso até me gabar que a minha época tinha isso, tinha aquilo, mas eu tenho que ser honesto com você. A sua época, jovem, a juventude hoje está sendo extremamente exigida. Eu vou até ser um pouco mais legal com você. Eu lembro que eu peguei um pedaço disso nos meus tempos ali de juventude, que os carros tinham um monte de adesivo. Sou cristão, tal. Havia até uma certa simpatia. Jovem, observe algo. Essa simpatia está acabando. As pessoas não querem saber de ensino religioso na escola, as pessoas não querem saber de ouvir a palavra de Deus, as pessoas estão preocupadas com tecnologia, com tudo, menos em parar e ouvir um pouco a palavra de Deus. Ei, jovem, o Espírito está te chamando para ser profundo. Profundo. A Bárbara colocou aqui, né? Senhor, eu nem comecei a live ainda. Ainda bem que os jovens são fortes. Os jovens são fortes. É exatamente essa a visão que Deus nos deu.
mas nós convivemos e temos visto uma mentira. O diabo está tentando implantar uma mentira no meio dos jovens, de que são frágeis, são feridos, são traumatizados, que não podem ser líderes. Isso é mentira. Os jovens são um grande exército nas mãos do Senhor. Os jovens são fortes mesmo e eles são capazes de vencer o maligno. Os jovens são sonhadores, os jovens executam projetos, os jovens são ferramenta poderosíssima nas mãos de Deus. Os jovens são capazes de fazer algo que a geração anterior não fez. Eu acredito, foi por isso que o Senhor nos colocou aqui. Nós temos um lema que nós brincamos e sempre colocamos lá no Instagram, que nós pregamos 12 menos 10. É porque os espias eram 12, mas 10 caíram. 10 não conseguiram enxergar que Deus os colocou para tomar Canaã. Só 2 permaneceram, Josué e Caleb. Aqui nos Jovens de Joelho, nós acreditamos fielmente que nós pregamos para esses 2, para os Josués e para os Calebs, que vão ser líderes nesta geração. É isso, mas hoje eu vou falar de Tarsis. Por que Tarsis? Porque nós vamos pensar um pouco em Tarsis. Tarsis fala de um homem que fugiu do chamado do Senhor. Vou tentar entrar na live agora, hein? Vamos lá, tenha fé. E uma coisa que a gente pensa sobre o livro de Jonas é que o livro de Jonas, muitas vezes nós encaramos esse livro como uma grande fábula. Olha só, primeiro, gente, eu não mandei um abraço para a Bela. Olá, Bela, que Deus te abençoe. Bom demais ter você aqui com a gente. Olha só que livro curioso. Primeiro, Deus fala com um homem e manda ele para uma cidade. Isso parece uma fábula, hein? Depois, esse homem não vai para a cidade que Deus mandou e ele vai para outra cidade e pega outro navio. E aí, lá ele envolve-se numa grande tempestade. E ele nem percebe a tempestade e vai dormir no convés do navio. E os marinheiros jogam a bagagem ao mar. E qual a solução? A solução é a paz do Senhor, Bela, que Deus te abençoe demais. E aí, qual a solução? Esse Jonas acorda e fala assim, me lancem ao mar. Quando vocês me lançarem no mar, a tempestade vai parar. Gente, isso parece uma historinha. E aí, quando ele cai na água, um peixe grande, né? A gente às vezes brinca de baleia. Uma vez eu vi um professor falando que é um peixe submarino. Eu não sei que tipo de peixe é, né? Peixe submarino é bem legal. Mas era um peixe grande bastante para engolir esse homem. E lá ele sobrevive. Vamos falar a verdade. Parece uma fábula. Eu até peguei a definição de fábula aqui, porque para me ver se eu entendo um pouco isso. É uma narração de aventuras e fatos da imaginação. Jonas parece uma fábula, tem horas. E às vezes, nós encaramos Jonas como uma verdadeira fábula, como se aquilo nunca pudesse acontecer com a gente. Ou então, nós pegamos Jonas de uma forma tão literal que ficamos pensando, eu ser engolido por um peixe, isso jamais ocorrerá comigo, isso é um absurdo, eu entrar numa enrascada dessa, Deus nunca vai mandar uma tempestade na minha vida. Os dois casos são ruins. Se você encara o livro de Jonas dessa forma, você não vai perceber que Tarsis é muito mais real do que parece. Que Tarsis, ela ocorre muito mais vezes do que parece e que muitos dos nossos jovens vão na direção de Tarsis e muitos estão vivendo em Tarsis e muitos estão no meio da tempestade e outros estão sendo jogados no mar. Isso ocorre numa velocidade absurda e isso ocorre num volume absurdo. E a gente fala isso porque já tem um tempo que eu e minha esposa trabalhamos com jovens, não é de hoje. E o que eu mais vejo são jovens pegando a direção de Tarsis. E aí é um segredo dessa live de hoje, que o Espírito Santo, domingo passado, falou fortemente ao meu coração no final do culto e eu fiquei assustado. E ele falou, fale de Tarsis. Tarsis está com o navio
pronto a partir, há um navio partindo para Tarsis, e muitos jovens estão partindo para Tarsis. Tarsis exige seus mortos, porque quem embarca para Tarsis embarca para morrer. E eu falei, Senhor, não, isso não pode ser de Deus. Já falei de Jonas. Se você entrar lá no YouTube, no nosso canal Jovens de Joelho, você vai ver que a gente falou de Jonas, acho que mês passado. E eu falei, não. E eu cheguei em casa e o Espírito Santo, faça um vídeo e coloque lá no Instagram rápido. E eu falei, Senhor, para que essa pressa toda? E eu estou falando de emoções em nossas lives. Não, fale de Tarsis. Tarsis existe seus mortos. Eu falei, mas como isso? E fale agora no começo do ano, porque é no começo do ano que muitos jovens adiam o projeto, adiam o chamado de Deus e caem na direção de Tarsis. E eu falei, não é possível. Seria o Espírito Santo mesmo? Engraçado que eu fiz os 2 vídeos, coloquei lá no Instagram rapidamente e eu pensei, beleza, mas aí quando for na próxima data eu volto a falar de emoções. Mas o Espírito Santo falou assim, não, você vai continuar falando de Tarsis, porque você vai explicar. Como é que pode? Tarsis é mais real. Talvez você tenha visto gente indo para Tarsis aí. Talvez você, como eu, já pegou esse navio de Tarsis algumas vezes na vida aí. E não é bom, não é bom. Talvez você está convivendo com jovens que estão indo para Tarsis. Sim, todo começo de ano um monte de jovens vão para Tarsis. E algo que me chamou muito a atenção. Poxa, gente, eu tenho todo um cronograma aqui. Eu trabalho em cima de um cronograma, vou até mostrar para vocês. Mas às vezes o Espírito Santo pega a gente assim, no meio da live. Mas vamos andando. E é engraçado que Tarsis é muito crítica, sabe? Porque Jonas, ele pegou o navio para Tarsis. E uma das características da viagem para Tarsis é o sono. Mas quando a gente lê a Bíblia correndo, eu sempre brinco e falo, não leia a Bíblia correndo, não faça isso. Quando Jonas, ele pega o navio para Tarsis, ele dorme. E algo que o Espírito Santo falou ao meu coração é que muitos dormem, começam a dormir ali na juventude, no auge dos seus 17, 18, 19. E sabe quando acordam? Lá pelos 60, 70. Eu lembro, e eu já contei isso algumas vezes, da história de um velhinho muito dedicado na igreja, uma igreja que eu participei, me impressionava, que ele pegava a vassoura, ele não queria ir embora, ele tinha uns 75 anos por ali, e eu achava lindo aquele velhinho dedicado, e um dia eu cheguei nele e falei, poxa, senhor, que bonito ver a sua atitude, o seu exemplo, parece que o senhor tem mais sede e fome que todos nós aqui. E ele falou, meu filho, engraçado que ele falou, tocou profundo no meu coração. Meu filho, eu não sou exemplo não. O que eu estou fazendo aqui é tentando tirar o atraso. Porque eu me converti, eu não tinha nem 20 anos. Mas eu me desviei. Eu fiquei 2 anos na caminhada com Cristo e eu me desviei. E eu fui voltar para o Senhor faz pouco tempo. 1 ano atrás eu voltei. Meu filho, eu me desviei aos 22 anos e eu voltei aos 74. Aquilo mexeu muito comigo, sabe? Onde ele esteve durante 50 anos? E aquele senhorzinho tinha uma história bem trágica de divórcio, de um relacionamento difícil com os filhos, com uma ex-mulher. Uma história muito trágica, o seu corpo desgastado por algumas coisas que ele andou consumindo durante a vida. E é fato que ele perdeu 50 anos da vida dele. E ele pegou um navio em direção a Tarsis. E ele dormiu um pouco, né? Poxa, ele dormiu 50 anos. Quando eu falo para você, jovem, sobre Tarsis, todo mundo fica achando que é fácil. Basta ir para Tarsis, cometer uns erros ali, Deus vai jogar um peixe, você será engolido e tudo vai se resolver. Não funciona assim. Você não sabe quanto tempo pode durar aquele sono. E tem mais algumas coisas que acontecem na viagem para Tarsis. É que Jonas, por causa da tempestade,
Os marinheiros jogam tudo fora, jogam todo o material, o alimento para o navio ficar mais leve, porque os marinheiros ficam procurando soluções. Muitos jovens, como nós, como você, está me vendo, quando pega o caminho para Tarsis, prejudica quem está à sua volta, prejudica casamento, prejudica o cônjuge com quem se casa, e aí muita coisa é jogada fora, de saúde, de finanças, de bens, de esperança, porque as pessoas fazem tudo para ser felizes, as pessoas fazem tudo para consertar, mas não tem como consertar um homem que está em fuga. Só existe uma forma de consertar um homem que está em fuga, quando aquele homem se conserta diante de Deus. Muitos jovens, quando partem na direção de Tarsis, eles partem para o casamento e não fogem da vontade de Deus, do chamado, e vão e se casam e acham que aquilo vai ser bom, e aquele casamento é um estrago, dá tudo errado, e se joga bagagem, se joga vida, se joga esperança, se joga alegria dos filhos, se joga faculdade, se joga tudo fora, coisas que o dinheiro não resolve. Um homem fuga diante de Deus, não há dinheiro que resolva, não há casamento que resolva, não há relacionamento, não há cidade, não há fuga de país, nada se resolve. Tarsis é muito real. Quantas vezes nós encontramos jovens desesperados, angustiados, abatidos, eles vêm falar de crises que estão passando, e não é uma ou duas vezes que isso já aconteceu na minha vida, e enquanto eles falam comigo, o Espírito Santo fala aos meus ouvidos: Tarsis, Tarsis, Tarsis. Tarsis é muito real. Quando eu falo para você, jovem, e o Senhor colocou esse amor no nosso coração para falar aos jovens, é porque você tem uma vida pela frente. Você tem um caminho pela frente. Você tem histórias para serem construídas pela frente. Você tem um casamento, ou se você não casou ainda, você tem filhos pela frente, você tem um chamado, você tem, de repente, uma carreira profissional pela frente. Mas essa live, ela me leva a uma conversa que eu tive com uma jovem, e aquilo me marcou muito. E eu falei: poxa, jovem, você tem tantos talentos, você prega bem, e quando você prega, as pessoas sentem o chamado de Deus na tua vida, sentem a unção, sentem a autoridade. E esta jovem me falou: sim, eu sinto tudo isso, as pessoas até me elogiam, mas eu não quero muito investir no caminho do Senhor. Eu não quero me dedicar tanto ao Senhor. Eu tenho medo de me dedicar ao Senhor e eu perder a minha vida. Sabe o que aquela jovem estava me dizendo? Eu decidi ir para Tarsis. Eu decidi ir para longe do Senhor. Eu decidi o meu próprio caminho. Eu vou te falar o que levou Jonas para Tarsis. A primeira coisa é que Jonas não era um menino na fé, muito pelo contrário. Jonas já era maduro. A palavra de Deus não fala em momento algum que Jonas teve dúvida a respeito da voz de Deus, nem do chamado, nem da cidade que deveria ir, nem da mensagem que deveria pregar, nem do estilo de vida que deveria ter. Jonas tinha plena convicção que Deus o estava chamando para Tarsis, para Nínive. Jonas tinha plena convicção. Jonas já não era mais alguém que tinha confusão a respeito do chamado. Jonas já não era mais um menino levado pelo vento. Jonas não era mais um novo convertido. Jonas, ele era um homem em plena consciência do seu momento e do lugar que já havia chegado em Deus. Jonas tinha um nível de revelação, um nível de discernimento na palavra, que ele sabia exatamente o que Deus queria dele. Isso envolve muita responsabilidade. Quantas vezes nós encontramos jovens e que eles estão nesse estágio de Jonas, eles têm sinal do chamado, sinal dos dons, sinal da capacidade dada por Deus, e eles têm sinais e têm experiências, mas de repente, quando aquilo tudo é confirmado, eles querem ser tratados como crianças,
e eles querem simplesmente fugir de toda aquela responsabilidade, e eles querem até mudar de ministério, eles querem até mudar de departamento na igreja para poder esconder os talentos, como se isso fosse possível. O Senhor me mostra um salmo agora, se você tiver aí com a sua Bíblia, abre aí comigo, Salmo 139. Olha o que diz o Salmo 139, a palavra de Deus diz assim, Salmo 139, versículo 13, Tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga da minha mãe, e eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que faz é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos e quando eu ainda estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ser nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Olha que coisa impressionante. Como se esconder de Deus? Como fugir de Deus? Como fingir e falar, não, Senhor, o Senhor não me capacitou? Como assim? Quantos jovens são capacitados, são treinados, são alargados, recebem bom alimento, recebem líderes que dão carinho, pastores que incentivam, que fortalecem, e simplesmente eles pensam que podem esconder tudo isso, colocar uma roupa bem infantil. Ontem eu estava ali na Riachuelo olhando uma roupa para minha filha, e eu lembro que minha filha queria uma roupa da Patrulha Canina, ela tem 8 anos. Quase não tem mais roupa da Patrulha Canina para uma criança de 8 anos. É na faixa de 4 a 6 anos. Ela está crescendo. Talvez quando ela tiver 10 anos, acho que não vai ter mais roupa de Patrulha Canina para um menino de 10 anos. Quando ela tiver 12, acho que não vai ter mesmo. Muitas vezes nós temos jovens que fazem a mesma coisa. Eles já estão com 12, 15 anos e eles querem chegar no reino de Deus e eles falam, Deus, eu quero uma blusinha da Patrulha Canina. Deus, eu quero uma roupinha bem infantil, porque eu sou um novo convertido. E talvez as pessoas vão até olhar e falar, nossa, que novo convertido bonitinho. Mas o Senhor sabe a verdade. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe aquilo que Ele já derramou sobre a tua vida. E Jonas estava nessa exata situação. Jonas não era mais um menino na fé. Jonas não tinha mais o direito de ser um menino na fé. Poxa, deixa eu dizer algo para você. Você que está aqui vendo a minha live, ou você que vai ver essa live, você que às vezes insiste em ser uma criança, vou dizer algo complicado para você. A verdade está chegando através dessa live na tua vida, a palavra está chegando. Isso quer dizer que Tarsis agora ficou mais fácil de entender. Se você decidir por Tarsis, você vai decidir com outro nível de entendimento e consciência. Isso quer dizer que você será cobrado mais ainda. Agora, eu entendo porque que muitas vezes uma multidão, alguém que não tinha compromisso, queria chegar em mim e queria que eu desse uma explicação de 2 horas sobre a palavra de Deus e eu não dava. Porque se eu desse aquela explicação, aquela pessoa depois seria cobrada por aquelas 2 horas que eu investi na vida dela. E ela seria cobrada de acordo com aquele ensinamento pesado que eu dei. E eu aprendi isso com o tempo. Então eu quero dizer para você que Jonas 1, 8, 9, olha o que diz a palavra de Deus. Já te falei que Jonas não era mais criança na fé. Perguntaram para Jonas, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Olha o que Jonas respondeu. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas confessou. O que eu estou dizendo para você, jovem, é que em algum momento da sua história, você terá que confessar quem você é. Você terá que confessar todo o investimento que foi colocado na tua vida. Você terá que confessar o nível de revelação exato que você tem. Você terá que confessar cada um dos seus dons. Você terá que confessar o nível de discernimento que Deus já te deu. E você terá que confessar a missão a qual o Espírito Santo te deu e muitas vezes você já escondeu. Mas, espera aí. Eu vou dar um fica-dica para vocês.
Isso quer dizer que muitas vezes eu tento esconder tudo isso e tem homens de Deus que percebem? Sim. Pois é. Sim, muitas vezes eu chego em jovens e eu vejo aquele jovem querendo bancar a criança e meu coração fica partido. Mas eu não falo, eu oro, porque ele ainda não chegou nesse momento. Alguns jovens só confessam diante da tempestade. Mas lembre-se, a tempestade, ela vem no meio de um sono e no meio de coisas perdidas. Quando eu venho aqui dar essa live para você e eu falo para você convidar outros jovens, é porque eu quero que alguns jovens não fiquem dormindo como aquele senhor. É porque eu quero que alguns jovens não percam coisas. Mas quer dizer então que se eu confessar de forma tardia no meio da tempestade, eu vou ter danos? Claro que sim. Se você perder anos da sua vida, isso é um dano terrível. Quantas coisas podem ser jogadas no mar até haver um despertamento? Jonas cometeu o ato da fuga. E olha como ele cometeu. Consciente de que àquela altura de sua vida ele deveria responder de forma diferente. Muitos jovens já têm consciência de que precisam responder de forma diferente ao Senhor, mas não respondem. Conscientes de estar indo diretamente contra uma ordem de Deus. Muitos jovens têm sinal no chamado e mesmo assim eles resolvem pisar no freio quando o Espírito Santo está mandando acelerar. Eu pergunto para você, nesses tempos de pandemia, de medo, de inconsistência econômica, de confusão política, será que o Espírito Santo não está querendo chamar jovens para auxiliar outros jovens, jovens para liderar, jovens cheios do Espírito Santo para poder acolher muitos jovens que vão se desesperar nesse momento da história? Claro que sim! E quem que ele vai chamar? Ele vai chamar jovens que ele mesmo capacitou. Mas esses jovens não podem querer ser crianças. Jonas estava consciente de desobedecer uma ordem específica e singular de Deus para a sua vida. Vou dizer algo para você, jovem. Eu obedeço todo mundo. Eu não quero saber se você obedece todo mundo da igreja. Você obedece o Espírito Santo, o chamado específico que Ele colocou na tua vida. Não adianta fazer tudo que precisa ser feito na igreja. A igreja precisa pintar uma parede, você corre lá e vai pintar a parede. A igreja precisa de alguém para lavar o banheiro, você é o mais humilde de todos, vai lavar o banheiro. A igreja precisa de alguém para dar água para os bichos, você vai lá dar água para os bichos. A igreja precisa de alguém no ministério, você corre lá. Ei, muita gente que faz isso, na verdade, está fugindo do seu chamado. Eu estava orando, gosto muito da Ana Paula Valadão. E quando ela canta, e quando ela ministra, toca demais no meu coração. Toca profundamente. Como fala comigo, meu Pai do céu. Sabe, esses dias, a Ludmila partiu, a Ludmila Ferber, e eu gosto muito, e eu não quis nem ouvir as reportagens. Porque eu lembro de uma música que ela cantava e marcou muito, que ela falava: em tempos de guerra nunca pare de lutar. Poxa, como aquela mulher falou comigo. Como aquela mulher ministrou na minha vida, eu acho que eu devo chegar um dia no céu e agradecer a ela. E ela pregava cantando. E eu te pergunto, você pegaria pessoas como essa que tem esse chamado? Não, Ludmila, não cante. Vai fazer outra coisa. Não, mas ela tem algo especial ali. Você pegaria uma Ana Paula Valadão que ministra poderosamente? Não cante. Você pegaria o Fernandinho que fala poderosamente ao nosso coração e falava: não, Fernandinho, não cante. Poxa, há uma unção, há um dom específico de Deus para eles. E aí você... Não adianta. Há algo específico de Deus para você, jovem. E você tem que colocar isso para fora. Não adianta querer fazer de tudo. Eu lembro que certa vez alguém chegou em mim e exigiu que eu fosse trabalhar num departamento da igreja para vigiar carros. E eu pensei, eu já trabalhei nisso antes, em outro ministério, tanto faz. Mas eu fui orar. É bom, né, a gente orar antes. E o Espírito Santo falou assim: quem falou que é para você vigiar carro agora? E eu falei: Senhor, o irmão me chamou. E eu falei: mas eu não falei isso com você. De onde você está tirando essa ideia? Diga para ele que não.
E eu fui lá no o irmão ficou bravo comigo uns meses, mas não tinha como, não era o momento. Às vezes nós nos fingimos humildes para fugir do nosso chamado. O seu chamado toca alguém. Eu lembro aqui na minha memória, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Eu fico com essa frase na minha cabeça. A esperança para o ferido, da Ana Paula Valadão. Ou do Fernandinho, já não sou mais escravo do medo. Ou quando a Fernanda Brum canta, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Deixa eu dizer, não basta, não é só a voz dela que é bonita, é a unção, é o impacto que o chamado dela, que a obediência dela faz na nossa vida. Quando você obedece aquilo que é singular e específico para o qual o Espírito Santo te chamou, isso impacta, isso toca as vidas. Eu lembro de algo que o Espírito Santo me mostrou certa vez e eu fiquei meio perturbado. Eu lembro de um ministério na igreja que tinha 200 pessoas, era um negócio de louco, todo mundo queria para aquele negócio. E o Espírito Santo falou ao meu coração assim, aquele ministério não era para ter tanta gente. E eu falei, como não, Espírito Santo? É lindo aquilo. É lindo aos teus olhos, não aos meus. Muitos que estão ali não deveriam estar. Estão no ministério errado. Estão procurando aconchego. Estão procurando calor humano. Estão procurando realizar os seus próprios desejos. Não a minha vontade. Fica a dica desse negócio aí. Jonas era consciente de praticar um ato indiferente com os ninivitas. Sabe o que Jonas estava dizendo? Eu estou nem aí com os ninivitas, que se explodam no pecado deles, que morram. Ué, Jonas, como é que é isso? Um profeta maduro não tem o direito de fazer isso. Sabe o que eu estou dizendo, jovem? O seu dom toca alguém. Assim como um dia o dom dessas mulheres me tocaram. Assim como um dia o dom de alguém que pregou para você com aquele jeito especial te tocou. O seu dom toca alguém. Quando você fala, não, eu não quero usar o meu dom porque ele é meu, só meu, sou demais. Você está matando alguém. Alguém seria tocado pelo seu jeito. Alguém seria curado pela tua forma de ministrar. Pela tua forma de pregar, de ensinar, de dançar, de cantar, de varrer, de receber as pessoas na igreja. Alguém seria. Eu lembro que na minha juventude eu fui para uma igreja muito grande lá em Goiânia, Luz para os Povos, e eu tinha pavor de chegar naquela igreja. Meu Deus do céu, porque eu era de uma igreja pequena e eu era muito querido e o Espírito me mandou para uma igreja enorme, eu não conhecia ninguém. Mas tinha uns diáconos tão legais, e eu chegava lá, aquele jovem meio perdido. E tinha uns diáconos que davam uns abraços assim na gente quando a gente chegava. Talvez era comum para os outros, mas eu recebi aquilo como um abraço mesmo, eu precisava. Para ficar naquela igreja daquele tamanho, tinha o dom do abraço. Qual o seu dom específico? O seu dom fortalece pessoas. O seu dom dá ânimo para as pessoas. O seu dom cura pessoas. O seu dom transforma vidas. Jonas estava consciente do seu posicionamento infantil. Eu não vou para Nínive, estou emburrado. Vou para Tarsis. Eu vou para onde eu quiser, eu mando da minha vida, eu faço o que eu quiser. Não faz. Não faz. O dom é uma âncora que te arrasta para Deus como um imã. Se você vai para longe de Deus, em algum momento esse dom vai arrastar você e quando puxar vai sair quebrando todas as castelos de areia que você construiu. A palavra de Deus, mesmo Jonas sabendo disso tudo, ele preferiu fugir. Olha o que diz a palavra de Deus. Em Hebreus 5, 12 a 14, diz assim: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência
quanto ao ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Viram a diferença? Jonas já não era mais criança. Jonas não poderia cometer o erro que cometeu. Mas, espera aí, eu estou te explicando um versículo. Deus é tão bravão assim, vai tacar uma tempestade no meio da gente? Não estou dizendo que Deus vai tacar a tempestade. Eu estou dizendo que adultos cometem coisas que provocam tempestades. Isso é muito sério. Eu vou para o ponto 2. Vou beber minha água aqui. E se você tiver alguma pergunta, coloca aí. Se essa live está falando com você, coloca aí. Se tem algum amigo que está precisando ouvir essa live, manda o convite. Ainda temos um tempinho aqui. Márcio. Oi, pastora Cleusa. Um abraço. Muito bom ter a senhora com a gente aqui. Pastora Cleusa é uma parceira querida que está sempre orando pela gente e sempre nos aconselhando. Ela e o pastor Ivo são uma bênção para nós, é um presente de Deus, né? E eu vou para o segundo ponto aqui, que é, eu quero falar um pouco de capacitação, porque muitas vezes nós falamos com os jovens e os jovens dizem assim: ai, eu não sou capacitado, eu sou um pobre coitado, eu sou uma criança na fé, eu não sei fazer nada. Ai, Deus deu isso para os outros, mas para mim Deus não deu nadinha. Eu sou o filho que Deus nem gosta. Então eu vou te mostrar na palavra de Deus, com alguns versículos. Porque eu falei que Jonas era capacitado, mas talvez você fale assim: mas você falou de Jonas, o profeta. Eu não sou como Jonas. Será? Olha o que diz a palavra. Efésios 4:8 diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Jovem, pense bem nesse negócio. Isso quer dizer que quando você é salvo, você recebe um presente de Deus, um dom ou mais dons para edificar o reino de Deus. Isso quer dizer que Deus vai começar a usar você. Isso é sério demais. Isso é bíblico. Eu vou mais longe, calma aí. Olha o que diz Efésios 4:12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sabe o que eu estou dizendo? Gente, um abraço aqui para Marta. Marta, nossa vizinha querida. Oi, Martinha, evangelista de mão cheia, né? Ela sabe. Olha o que eu estou dizendo aqui para você. Eu estou dizendo que quando você se converte, você recebe dons do Senhor. Os dons que são dados para preparar os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, para gerar maturidade e firmeza nos irmãos, para ajudar os irmãos a não serem levados por qualquer vento de doutrina. Deixa eu dizer algo. Tem gente que quando escuta você cantando, converte de novo. Você já teve essa sensação de ouvir uma Fernanda Bruni converter de novo? Eu já tive. Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Uau, aquilo ali toca a gente. Tem gente que quando escuta você cantando, converte de novo. Tem gente que quando escuta você dançando, converte de novo. Porque o seu chamado toca as pessoas. Tem gente que quando escuta você pregando, é aliviado. São os seus dons. Tem gente que quando escuta você contando as suas histórias, é curado.
é fortalecido, é transformado. Sabe, tem aqueles irmãos que têm o dom de contar histórias. Eu lembro aqui que a Marta, quando ia lá em casa fazer sobrancelha com minha esposa, ela contava umas histórias de experiências dela com o Senhor. E eu ficava pensando, gente, a Marta tem dom de contar histórias, só pode, meu Pai do céu. Cada história dela nos fortalece a fé. Muitas experiências que ela teve assim, dons que edificam. E eu lembro de um dom bonito que um dia alguém fez lá. Um dia eu chego lá em casa e tem um bolo de cenoura trufado. Gente, eu não sei fazer isso. Ele é um bolo de cenoura, eu lembro de ele é recheado de chocolate, mas é uma camada grossa de chocolate. E uma discípula foi lá e colocou pra gente aquele bolo lá em casa. E eu pensei, depois de muito tempo eu falei, algumas pessoas têm o dom de nos fazer se sentir importantes. E é engraçado que foi um tempo onde eu e minha esposa, a gente estava tão triste, a gente estava tomando tanta cacetada, perseguidos na igreja, e a gente viu aquele bolo, gente, e eu estava pensando naquele bolo há muito tempo, mas era um bolo caro, assim, um pedacinho de nada, acho que era R$50. Era um bolo chique. Eu acho que eu comi cada pedacinho daquele bolo. Era como se cada pedacinho falasse assim, Deus dizendo assim, estou com você, estou com você, estou com você. Mas Deus usou uma discípula. Pois é. E a minha esposa já cantou de galo aqui, ó. Foi a Bárbara, minha esposa é folgada. Oi, pastora Sônia, um grande abraço para a senhora. A senhora mora aqui no nosso coração, né? A Bárbara tá rindo aqui. Gente, e aí, quando eu falo de dons, eu quero falar de forma rápida aqui, porque eu estou falando de taça, porque às vezes você fala assim, mas eu não sou pastor, eu não sou profeta. Então vamos separar os dons aqui em duas camadas. Todos dons são dons de serviço. Servir o reino de Deus, servir para honrar o Senhor, servir para tocar os irmãos, servir para tocar o próximo, servir para edificar o corpo de Cristo. Por isso que eu li aqui com vocês, ó. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, poder para operar milagres, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação das línguas, dons que edificam as pessoas, dons que tocam o coração das pessoas, dons que transformam vidas, dom de cantar, o dom de dançar, o dom de dar abraço, o dom de contar histórias. Existem esses dons, são dons de serviço. E aí existe uma outra categoria de dons, que são dons de serviço também, mas eles são dons de serviço e governo. Que são quem? O profeta, o pastor, o evangelista, o mestre, o apóstolo. E aí eu resumo algo aqui, e eu não vou falar tanto de dons assim, eu sei que é um assunto que chama a atenção, mas eu quero dizer algo aqui que quebra alguns tabus no meio cristão. Mas quer dizer que quando eu converti, eu recebi do Senhor um dom para servir? Claro. A vida cristã sem serviço é uma vida que acaba se perdendo. A vida cristã, onde se tem apenas uma boca esperando Deus encher de comida, perde o sentido. A vida cristã é uma vida de encher-se do Espírito e esvaziar-se, tocando pessoas, e encher-se de novo, enche-se, toca pessoas, enche, toca pessoas, enche, é um encher constante. Eu levo vocês para Jesus. Jesus, cheio do Espírito, ele tinha momentos e momentos de oração, e depois ele tinha momentos e momentos